Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver me assistindo. Vamos a mais um vídeo aqui nosso curso gratuito sobre leilão de imóveis, tá? Nesse vídeo eu quero passar para vocês rapidamente o macro fluxo com as etapas de um leilão de imóveis. Eu já fiz um vídeo falando um pouco sobre isso, mas agora vamos desenhar isso mentalmente, tá? E pega então um papel que enquanto vamos desenhando mentalmente por aqui, enquanto eu vou falando, você vai tomando nota aí, ok? Então, antes de tudo, o que temos que saber? São 5 etapas. 4 delas, única e exclusivamente do leilão. A quinta etapa é o output do leilão. Tá? Primeira etapa, antes de tudo, o que temos que fazer? A garimpagem de imóveis. Eu gosto de falar também que é o sourcing de imóveis. Então, um linguajar corporativo, né? Um linguajar mais sofisticado, talvez mais executivo ali. Se você tem um cliente, se você é um assessor, tem um cliente que quer, que tem esse high level, um C-level de repente, ele gosta desse linguajar. O sourcing de imóveis, a busca de imóveis, a garimpagem de imóveis. E como você vai garimpar isso? Primeiro, tem que identificar qual que é o perfil do arrematante, o perfil de quem vai arrematar o imóvel, seja você, seja um cliente seu, caso você tenha. Então, antes de tudo, pensa ali, o que o cara vai querer arrematar? Para quê? Qual que é o objetivo? Ah, é para gerar uma renda passiva, é para vender, tradear imóvel, comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender, gerar renda passiva que seria um aluguel, seja uma locação tradicional, seja um short stay, ou para morar no imóvel, tá? Então, a partir daí, já temos uma variável para fazer a garimpagem. O que o cara quer fazer, qual que é o objetivo dele. Vamos, então, entender uma outra variável, um outro aspecto desse arrematante. Qual que é o ticket dele? Quanto que ele tem para investir? Ah, então a gente precisa saber, pô, ele tem só 100 mil? Ele tem 200 mil, ele tem 300 mil, ele tem 500, ele tem 1 milhão, ele tem muito mais do que isso. Ah, então tá, então já temos outra variável ali, qual que é o volume para se investir, considerando tudo, tá? Não só arremate, mas considerando um custo de uma possível assessoria, considerando ITBI, considerando possíveis dívidas, aí tem outros custos, a parte do arremate que complementa o custo total, o custo total de aquisição, TCA, né? Total Cost of Acquisition. Tendo isso, qual que é o tipo de imóvel que ele quer? Muito mais especificamente, se for para morar, né? Pô, ele quer morar numa casa, ele quer morar num apartamento. Ah, e a região que ele quer? Pô, se tá vendo de pura e simplesmente alavancar financeiramente, alavancar o patrimônio, não há muito que prenda a localização, muito pré-requisito ali que prenda a localização, que prenda o tipo de imóvel. O que o cara vai querer é imóvel, localização que traga retorno financeiro. Seja lá qual for, quanto maior, melhor, mas que traga o retorno financeiro. Correto? Tendo isso, pronto, começa a garimpagem. A garimpagem você vai em agregadores, podem ser agregadores gratuitos ou pagos. Eu costumo ir em gratuitos, o leilão imóvel é um excelente, ajuda bastante ali, você consegue fazer um belo de um filtro. Eu vou direto também nos bancos, nas financeiras, né? Então, pô, Caixa Econômica Federal principalmente, Santander costuma ter bastante, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú também costuma ter bastante. Tem outras financeiras, tipo o Sincred, que também aparece, Crefisa, acaba tendo alguma coisa, todos os leilões extrajudiciais, tá? Cicobi também, Banco Inter também, todos os leilões extrajudiciais. Então tem que fazer essa busca. É pesado, é pesado. Diria até que é a parte mais importante, não mais importante, mas a mais trabalhosa, mas ali é o alicerce para o sucesso do leilão, tá? Fora isso, eu também garimpo, também costumo garimpar nos próprios tribunais, tá? Regionais, federais, estaduais, tá? Pô, então TRT2, por exemplo, TRT15, TRT3, assim por diante. Você entra nos tribunais, TJ também, um TRF também, você entra nos tribunais,
vai ali na parte de astas públicas ou leilão, dependendo de como for o link, o nome do link, e você vai ver edital dos itens que estão em leilão. Lógico que você vai puxar tudo ali, não vai ser só imóvel, vai ter um monte de coisa, de imóvel a obra de arte, de imóvel a itens pessoais, de imóvel a móveis, né? Passando por itens pessoais, carros, entre outras variáveis ali, tá bom? Então, feito tudo isso, já temos a garimpagem. Tendo essa garimpagem, eu costumo organizar, tá, numa grande tabela, com as principais características ali. Então, da garimpagem, eu já costumo ter o meu output de informações. Inclusive datas do leilão, já começa bem aí, datas do leilão. É a partir dessa garimpagem que você já começa a ter essas primeiras informações sobre o leilão, link para edital, link para matrícula, se ele já está ocupado ou não, enfim, muitas variáveis. Passado isso, vamos para as análises, tá? As análises você tem que separar ali em 4 grupos. Uma é a due diligence in loco, eu costumo dizer que é in loco. Pô, então, em loco nem que seja por telefone, tá? WhatsApp e tal. Pô, eu preciso falar com o vizinho do imóvel, eu preciso falar com o síndico do prédio ou do condomínio, né? Sendo uma casa em condomínio. Eu preciso falar com o porteiro, de repente, eu preciso falar com a administradora. Pô, eu quero saber quais são as condições daquele imóvel, se já morou alguém, se ele está ocupado ou não está ocupado, se já morou alguém, quais são as condições dele, se ele está bem conservado ou não, tendo morado alguém ou não, quais são as condições estruturais dele, se está com algum problema hidráulico, elétrico. Então essas pessoas sabem passar essa informação, tá, básica ali de due diligence in loco para o leilão. Além disso, também tem a análise jurídica, claro, pô, vou baixar processos que estão mencionados ali naquele leilão, vou baixar a matrícula atualizada, é claro, vou baixar processos que estão interligados ali, tive que dar uma pausa aqui no meu vídeo para tossir. Voltando então, processos que estão interligados ali, tá? Com o ocupante, eventualmente, com o proprietário, o antigo proprietário do imóvel, né? O atual proprietário do imóvel, o imóvel não foi para leilão ainda. Tá? Puxar aquela capivara ali dessa pessoa, seja o ocupante, seja o proprietário ou os proprietários da empresa do proprietário, ver aonde que ele está amarrado. Onde que tem um risco jurídico para dificultar esse leilão ou para dar um custo jurídico a mais para você. Tendo isso, vamos fazer análise mercadológica. Análise mercadológica, como já sempre explico, é pesquisar como que é o condomínio, por exemplo, se é um condomínio clube, pô, o que que tem naquele condomínio? É um condomínio legalzinho, que costuma ter uma procura por família, família de criança, família de crianças pequenas, ou casal recém-casado, ou mais idosos. Então, como que é a redondeza ali também? O que que tem de serviço? O que que tem de comércio? O que que tem de atrativo ali para viabilizar a liquidez do imóvel depois, né? Tá? Tendo tudo isso, tendo a jurídica, tendo due diligence in loco, tendo a mercadológica, você tem os outputs para a análise financeira. Com todas as informações, que seriam os inputs da análise financeira, você consegue fazer uma análise financeira perfeita. Ali, pô, você consegue estimar um ROI, você consegue estimar então uma TIR, você consegue estimar um VPL, payback composto, TIR composto, TIR sempre é composto, na verdade. VPL é também sempre composto, né? Um ROI, de repente um ROI considerando juros ou não considerando juros, enfim, são muitas informações que você consegue analisar ali, dependendo do que você tem de output na garimpagem e o que você tem de output nas demais análises. Tendo tudo isso pronto, definiu o valor máximo, vai para o valor máximo sem o coração, cabeça fria, você vai estipular aquele teto seu, não vai passar daquilo, cadastra no leilão, cadastra no leiloeiro, se habilita para o leilão, vai para o leilão, puf, arremata. Arrematou, processos burocráticos. Precisa de emissão na posse? Tá bom, vai para emissão na posse. Não precisa, segue o jogo. Junto ao juiz, validando carta de arrematação para o juiz.
emissão de documentos, registro no cartório, pagamento de eventuais dívidas e taxas, né? Impostos ali, dívidas condominiais, emissão dos documentos, como disse, e obras, possíveis obras que você tem que fazer para viabilizar depois a utilização daquele imóvel. Viabilizando seria para uma locação, seria para uma venda, que é muito importante, ou seria para a própria moradia, tá? A gente não sabe qual está o estado daquele bem do leilão, não conseguimos acessar esse bem do leilão. Passado tudo isso, você já tem a utilização do bem. Pronto, reformou, tem a posse, entra no imóvel ou vende o imóvel, entra no imóvel, né, de fato. Aí vende o imóvel, aluga o imóvel, mora no imóvel. Simples assim, são 5 etapas nesse macro fluxo, tá? A primeira delas ali, começando na garimpagem, antes da garimpagem, a garimpagem é a primeira etapa. Antes da garimpagem, ali no comecinho da garimpagem, o desenho do perfil do arrematante. Tá? E esse vídeo então bem curto aqui, para explicar para você o macro fluxo de um leilão de imóvel, não é um bicho de 7 cabeças, mas não faça isso sozinho, não faça se você não tiver conhecimento, use sempre um assessor, alguém que tenha conhecimento, tá? Sobre todo esse processo. Meu nome é André Sotero, você já tem meus contatos, André Sotero Leilões nas redes sociais. O meu WhatsApp você vai ter aqui embaixo. Antes de desligar esse vídeo, encerrar, curta ele, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para os próximos vídeos. Vejo vocês, um abraço, valeu!